Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trecho maravilhoso, mas que a gente também já leu, e com outras reflexões, que é de pensamentos que resolvem mais mestre de mim mesmo, mais bônus de frases inéditas. E tem umas coisas muito importantes para a gente abordar ainda nesse trecho, então eu trouxe novamente e diz o seguinte: fica cada vez mais claro para as pessoas que, se elas não desenvolverem sua capacidade, seu valor, sua sensibilidade, não há paz e conforto possíveis, porque elas também não se encaixam nas propostas atuais da religião e não encontram pouso para seus espíritos buscadores nas doutrinas que sempre lhe apresentaram respostas. Então veja que interessante, a gente vai evoluindo e as perguntas vão se multiplicando, ou elas vão ficando mais específicas, elas vão ficando mais sofisticadas, elas precisam de respostas melhores. E nem sempre a gente encontra essas respostas aonde a gente está. E é daí que surge então o buscador. Agora, para a gente falar um pouco sobre isso, eu acredito que seja muito importante a gente falar de 3 palavras-chave que estão aqui nesse texto, que são capacidade, valor e sensibilidade. Capacidade é basicamente a inteligência. Nós todos somos inteligências em desenvolvimento. Tá certo? Desde a nossa criação, desde que nós éramos bastante primitivos, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência e não sabemos ainda qual é o final ou se existe um final para esse desenvolvimento. Mas o importante é a gente entender que inteligência é onde a gente melhora as nossas ações, a nossa compreensão das coisas, o nosso, digamos assim, o nosso julgamento das situações e de nós mesmos, é onde nós costumamos testar hipóteses, perceber se são falsas, se são verdadeiras. Tudo isso tem a ver com inteligência. E nós somos seres basicamente desenvolvendo inteligência desde a nossa origem até hoje. Tá certo? Então, quando a gente busca esse desenvolvimento, a gente vai tendo então mais segurança, mais iniciativa. Ao mesmo tempo, a gente vai percebendo realmente o nosso lugar no universo e a gente vai tendo mais humildade, mais compreensão dos outros seres, porque a inteligência ela não é individualista, ela é uma compreensão da vida e uma compreensão dos seres. Então esse é o desenvolvimento da inteligência e o que nós fazemos com ela, que também a desenvolve, tá certo? Uma invenção, uma proposta, uma atividade, um trabalho que surge dessa inteligência. E aí o Calunga fala em valor. Valor é aquilo em que a gente aplica a nossa inteligência para criar o bem, para criar a paz, para criar o alívio, por exemplo, do sofrimento de muitas pessoas, para melhorar a vida. Então, quando a gente faz isso efetivamente, quando a gente cria algo, cria um projeto, cria um medicamento, cria qualquer forma de melhorar a vida das pessoas, e isso muitas vezes se torna inspiração para outras pessoas fazerem o mesmo, isso significa valor. E tem também a sensibilidade, né? Que, em princípio, a sensibilidade é como os fatos, as notícias, as coisas em volta me afetam. Mas isso também implica como que eu acolho esses sentimentos e essas emoções e como que, a partir daquilo que eu ouvi, ou que eu senti, eu me expresso, eu digo com clareza, mas com serenidade, mas com percepção, né, do significado, e não apenas por impulso, às vezes até com agressividade. Capacidade, valor, sensibilidade. E tudo isso, conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai adquirindo paz interna e também compreendendo a vida, a gente vai adquirindo um certo conforto espiritual.
E isso começa a fazer diferença ao nosso redor, começa a ter repercussões em torno de nós. Então a gente também acaba influenciando o meio, tá? Então basicamente é isso que a gente está querendo desenvolver, não importa o rótulo religioso que a gente prefira, busque ou siga, certo? São essas três coisas que a gente está desenvolvendo dentro da gente. E quando a gente desenvolve, quando a gente se desenvolve espiritualmente, a gente muda um pouco a nossa frequência, ou seja, a gente muda um pouco a nossa região de frequência espiritual, que também significa os lugares espirituais que a gente frequenta, tá certo? Isso não acontece porque a gente quer. Isso acontece porque a gente alcançou um certo grau de entendimento e desenvolvimento, e de sentimento, e de vontade. Então veja só, o local mais frequentado pelos meus pensamentos, pelas minhas intenções e pelas minhas emoções, costuma ser a região espiritual que eu frequento mais vezes. São espíritos afins, são espíritos com pensamentos, sentimentos e emoções semelhantes. Mas isso pode mudar, tá certo? A gente pode aspirar, frequentar regiões espirituais com os seres que muitas vezes, ao invés de nos confundir ou de nos levar para lugares que nós não nos sentimos bem ou que nos adoecem, a gente pode pedir sinceramente, de coração, para estar com aqueles espíritos que podem nos ensinar, que podem nos auxiliar, que podem nos ouvir, nos compreender e nos ajudar a nos melhorarmos, tá certo? E isso também durante o sono. Por isso que a gente destaca a importância da gente se preparar para o sono, sabe? A gente não simplesmente desmaiar de sono depois de ficar até de madrugada assistindo filme, mas mesmo que a gente vá dormir de madrugada, que a gente não esqueça de elevar o pensamento, de fazer uma prece. Não tem um modelo de prece. É aquela que mais fala ao seu coração, que mais toca a sua alma. E que você então peça para estar nesse momento em que o seu organismo físico está descansando, que a sua alma possa visitar locais em que ela tenha boas experiências, que ela tenha aprendizados, que ela muitas vezes ouça ensinamentos ou palestras, às vezes até que ela também desenvolva alguma atividade em que ela lhe seja permitido e que ela se sinta bem. E aí quando ela retorna com uma intuição, com uma vaga ideia do que aconteceu, mas com o coração satisfeito, com um bom sentimento para iniciar o dia. Então vamos pensar nisso, vamos fazer isso mais do que pensar, vamos buscar essas regiões espirituais melhores através da nossa melhoria, né? Porque se a gente ficar sempre no mesmo lugar, com as mesmas atitudes, com as mesmas birras, com as mesmas broncas, a gente provavelmente vai ficar no meio desses espíritos. Mas a gente pode buscar alguma condição de fazer algo de bom, primeiro pela gente mesmo, né? Mas também nos melhorando, ajudarmos a melhorar aqueles que estão em volta de nós e o nosso meio. O que você acha? Manda aí o seu comentário, tá bom? Um grande beijo! Muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.